Olá, 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 mocinho. Promessa é dívida, dívida eu pago. Agora você já sabe que eu faço de meia-noite às 6 durante as férias. Estudo inglês. Segue o material que você precisa, né? De Conditional Clause. Espero que seja bastante útil. Como nós já sabemos, conditional clause, we use a conditional sentence to say that one event depends on another event, that something can only happen if something else happens first. O restante está em português. Aqui, tá, foi. A gente sabe que a oração da conditional clause, a frase, ela é feita de duas sentenças e uma ela é a oração principal, que é a main clause, e a outra é a oração subordinada, é o conditional clause. O conditional clause vai estar sempre acompanhado do if, ou você vai ver mais para frente, pode estar acompanhado também do when, né? Então, não necessariamente o if vai estar no início da frase, pode estar no meio também, e é muito comum utilizar no meio também. A diferença é que não vai ter vírgula. Então, se você souber identificar, você memorizar que a oração condicional ela tá junto com o if, aonde o if estiver na frase, você vai identificar a oração e vai saber que a outra parte, que pode ser no início ou pode ser no final, vai ser a oração principal, né? A main clause. Quais são os tipos? Mais pra frente a gente vai ver com mais detalhamento, mas eu coloquei aqui, vamos lá, o zero conditional sempre é verdade, always true. First conditional é um futuro possível, né? Second conditional é um presente unreal, né? Um presente imaginário, não é presente que vai acontecer, porque se é imaginário, né? Eu já disse, o nome que é imaginário, ou seja, está na imaginação, não vai acontecer. Third conditional past unreal, né? Então já é passado mesmo, ainda é irreal. Eu coloquei aqui agora a estrutura da oração, de cada oração, só que eu não coloquei sujeito, objeto, nada disso, só coloquei, eu dei evidência, dei ênfase no if, na vírgula, no comma e no tempo verbal, ok? O restante a gente sabe que a gente tem que incluir, né? Então, como que fica? If present, comma, present. Ou present, if present, ok? Example. If people eat too much, they get fat. People get fat if they eat too much. Tirando que a pessoa seja bulímica, né, ela vai engordar se ela comer desesperadamente, fatalmente. Isso não é uma condição, isso é uma verdade absoluta. É igual uma frase que é muito utilizada, é a questão da água no fogo, né? Se você acender o fogo e botar água no fogo, fatalmente ela vai ferver quando chegar a 100 graus Celsius. Não existe outra possibilidade. Então, isso é uma situação que sempre acontece, que sempre é verdadeira, ok? First conditional. A gente precisa que alguma coisa aconteça no presente, né, que é a condição para que a main clause, para que a oração principal, para que a gente quer, aconteça no futuro, né? Então, é if present, comma, future, ou future if present. Example. If you study hard, you will pass. If you study hard, you will be approved, ok? You will be approved if you study hard, ok? Tranquilo? É uma condição, não é uma fatalidade. Por quê? Porque você pode estudar
E na hora dá um branco. Você pode ser uma pessoa que fica nervosa na prova, né? Então, assim, isso é uma condição, ok? Second conditional, como a gente falou, é um presente imaginário, né? Por que é um presente imaginário? Alguma coisa deveria acontecer no passado para outra coisa acontecer no presente. A gente tem como mudar o passado? Não, não temos como mudar o passado. Então, vai acontecer aquela situação no presente? Não, não vai acontecer. Por quê? Porque a condição para aquela coisa acontecer está no passado. O passado a gente não muda, né? Repare que do lado do would, eu não coloquei presente, eu coloquei base form. Por quê? Porque alguma gente pode falar assim, would mais presente. Mas correto é base form, que é o que? A forma básica do verbo, né? Por quê? Porque do lado de junto com qualquer modal, né? Would, could, can, will, must, might, shall, may. A gente não usa presente, não usa passado, a gente usa a base do verbo, né? Então é exatamente isso. Que parece com o presente, mas não é. O nome é base, a forma básica do verbo. Então, como que ficaria? If I liked Indian food, I'd eat it. Ou I would eat Indian food if I liked it. Né? Ou seja, se eu gostasse de comida indiana, eu comeria isso. Eu gosto? Não. Então, não vou comer. Ok? Eu gostava? Não. Então, eu gostava até agora, por exemplo, não. Não gosto. Então, não vou comer, ok? A mesma coisa da outra forma. Eu comeria, se eu gostasse de comida indiana, eu comeria isso. Eu comeria comida indiana se eu gostasse disso, mas eu não gosto, ok? Third conditional, aquela coisa assim, mais a pessoa tá divagando, né? Uma situação hipotética, né? Que é if past perfect, would present perfect, ok? Como ficaria? If I had enough money, I would have bought an apartment. I would have bought an apartment if I had enough money. Por que o had, né? Porque o primeiro had, ele é do past perfect. No present perfect, a gente usa have. No past é o had. O outro had é exatamente o past perfect mesmo, né? Porque a gente sabe que o present perfect, a gente utiliza o have mais o verbo no particípio. Past perfect, a mesma coisa. O had com o verbo no particípio. O particípio de have é had também. Então, if I had enough money, I would have bought an apartment. Mas para dar um outro exemplo, eu poderia dizer, if I had bought an apartment, I would have offered a party. I would have made a party. If I had bought an apartment, I would have invited you to go there. Okay? If I had qualquer coisa, né? Então, exatamente, ok? Mas é uma situação imaginária. Você está lá olhando por nada. Se eu tivesse ganhado na loteria, eu poderia viajar ao mundo, né? Pois é uma situação mais imaginária. Aqui é exatamente o mesmo do anterior, mas de uma forma mais limpa, sem exemplo, e com um pouco mais de detalhamento nessa parte dos conditionals. Zero conditional, situations that are always true e something happen, ok? É sempre verdadeiro. First conditional, real possible situation, future possible. Second conditional, present and real, impossible situation. This conditional provides imaginary results, ou seja, não é real. E o past and real é o past situation com
e com um resultado hipotético, né? Mais longe ainda. Então fica o if clause é o if, no caso do zero conditional. If present, comma present, que é o main clause. First conditional, if present, comma future. Second conditional, if past simple, comma would base form, né, que é a forma básica do verbo. Third conditional, if past perfect, comma would present perfect, ok? Repare que a oração condicional vai estar sempre junto com o if ou com when. E a outra parte é a oração principal, é o resultado, né? Main clause, the result, ok? Mesma coisa, mas com if no meio, tirando coma, né? Ok? Aqui tem a estrutura de cada uma das conditionals, tanto no positivo, quanto no negativo, quanto na interrogativa. E tem também alguns errinhos, common mistakes, a forma correta de falar e de escrever, de usar, né? E o porquê. Aqui nesse exemplo já traz a questão do if e do when. Eu posso dizer, when you heat water to 100 degrees, it boils, ok? Observa que na negativa, as duas sentenças estão na negativa, né? Diferente das outras conditionals, o zero conditional, a frase ou vai estar toda na afirmativa ou vai estar toda na negativa, ok? E aí tem os common mistakes, né? Algumas pessoas podem falar, aqui não é I não, tá amor? É if. If people eat too much, they will get fat. Não é they will get fat, né? Aqui é if people eat too much, they get fat. Por quê? We use present simple in both clauses of a zero conditional. We are saying that the conditional is always true, ok? Essa é uma coisa que é sempre verdadeira. Tem a questão da água também, aqui é a mesma coisa, ok? E tem aqui a questão do if, do when, you don't exercise, you get fat. If you don't exercise, you get fat, ok? Ok, foi? Aqui nesse caso, tá uma parte na negativa, uma parte na afirmativa, então desfaz isso que eu falei, ok? If and when have the same meaning here. We can also use it whenever, okay? Whenever you don't exercise, you get fat, ok? Já sempre que. First conditional tem a sentença na afirmativa, na negativa e na forma interrogativa. Common mistakes, a correct form, né? Correct version e o porquê que é da correta forma. Então tem que ler os common mistakes e ver a forma correta de utilizar e tá escrito porquê aí do lado. Second conditional, a mesma coisa, ok? Pois a fase na afirmativa, na negativa e no questionamento. Okay? Tem as formas, os erros comuns. Third conditional, a mesma coisa, esse é o mais dificinho e o menos usado verbalmente, porém normalmente utilizado na escrita e mais utilizado ainda em provas da vida. Bem, espero que você faça bom uso, que você acerte todas as
conditionals nas suas provas. E agora é só fazer exercícios para praticar bastante. Tenta utilizar frases da sua rotina em todos os conditionals. E aí isso vai ficando mais familiar, ok? Beijo, beijo. Fica com Deus e fim.